Olá, está começando mais uma entrevista do site Entre Fios, um produto da disciplina de entrevista jornalística do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Meu nome é Clara Ellen e hoje, 9 de julho de 2025, vou entrevistar junto aos meus colegas Luane Sabrina, Davi Oliveira e Manuel Felipe, um dos grandes nomes do humor cearense, Luciano Alves. Ele é ator, humorista, educador, produtor e jornalista e vem há mais de 30 anos construindo a sua carreira artística, principalmente através da sua personagem principal, a Luana do Crato. Seja bem-vindo, Luciano. É um prazer ter você com a gente hoje. Obrigado pelo carinho. Vou logo dizer que eu sou um pouco tímido, viu, de Luciano. Mas vamos lá. Vai dar certo. Vai dar certo. Luciano, você é natural do Crato, no interior cearense, certo? E lá você iniciou a sua trajetória nas artes. Pode contar pra gente quais foram as suas influências que fizeram você se interessar pelo meio artístico? Isso, assim, o meu pai, né, ele era brincante, né, um dos organizadores da Malhação do Judas, que é uma manifestação cultural muito forte, existente lá no Crato, né, que é as filhas do Judas, os homens se vestem de mulheres, cria um boneco. Esse boneco ele era recheado com donativos que as pessoas davam, relógio, dinheiro e tudo. E aí tem essa malhação que o pessoal passeia com Judas na cidade do Crato, em cima de um jumento, e depois estoura o Judas. E meu pai era uma das filhas do Judas. Então, assim, minhas primeiras lembranças que eu tenho de adentrar dentro desse universo artístico é de meu pai, vestido de mulher, com um balaio cheio de cachorro novo, porque a filha do Judas mais original ganhava um prêmio, alguma coisa assim, né? E ele fazendo esse desfile lá no Crato, né? Depois meu pai também começou a adentrar dentro das escolas de samba, que o Crato também tinha escola de samba, então ele era um dos organizadores da escola de samba. E aí veio os reisados, a cultura popular, então era algo muito ligado ao meu pai, a literatura de cordel, né? Eu sempre falo que eu aprendi a ler lendo cordel, porque o meu pai era analfabeto e ele comprava cordel na feira, e para mim sair para brincar eu tinha que ler um cordel para ele, né? E aí eu comecei a ter a vivência desse universo fantástico, né? De dragões, de princesa, né? Sem saber que um dia eu iria adentrar dentro dele. Porque meu pai sempre queria me levar para essas manifestações e eu nunca quis. Eu sempre fui muito introspectivo. Eu não queria estar de sainha no meio da rua com espada na mão. Sabe? Não vou, não quero isso, não quero. E aí, uma vez, meu pai me deu um presente, que ele gostava muito de me dar livros. Ele me deu uma coleção de livros que era o Baú de História do Silvio Santos, que era 12 livrinhos com um disquinho. E tinha uma vitrolinha que a gente botava para ouvir e eu ficava imaginando aquelas histórias sendo contadas. E aí minha irmã estudava numa escola de freira e ela estava montando um espetáculo, A Bela Adormecida, e ela me chamou para fazer o Anão. E aí quando eu cheguei lá, que eu vi aquele teatro, cortina, luz, palco, eu nunca tinha entrado num ambiente daquele, isso tá aqui que eu quero. Eu não quero estar no meio da rua com meu pai, brincando de espada, jogando espada ou dançando, não. Eu quero isso daqui para mim. E aí em 87 eu consegui uma bolsa para estudar teatro, né? E aí fui estudar teatro numa escola. Em 88 eu já estava participando do grupo profissional da escola de teatro. E em 99 eu já estava dando aula de teatro, né, na SCAC, e aí comecei minha carreira artística. E aí eu só vim me apaixonar pela cultura popular quando eu vim para Fortaleza, eu vim cursar o colégio de direção teatral, que eu tive uma cadeira de cultura popular. Aí eu disse, cara, eu tinha isso tudo dentro de casa, eu nunca dei valor. Sabe, assim, nunca me apaixonei por isso. Foi quando eu vim, eu diria que me apropriar, né, daquelas coisas que eu tive na minha infância. Luciano, quais foram as suas motivações para sair do Crato para Fortaleza e quais as mudanças que você notou nessa trajetória? Olha só, o meu sonho sempre foi morar no Recife. Sim. Porque o pessoal para quem não sabe, o Cariri ele foi colonizado pelos pernambucanos. Então, a maioria das pessoas, dos estudantes que saem do Cariri, sai para ir morar no Recife. Tanto que o nosso sotaque, o tio, o dia, é muito do Pernambuco. E aí, em 99, eu vim para o Festival de Teatro de Guaramiranga assistir, né? O festival, a gente já fazia teatro, tinha um grupo muito grande lá no Crato que movimentava a cena teatral.
E aí eu assisti o espetáculo do Colégio de Direção Teatral, que se chamava As Sete Cabeças do Dragão. E aí eu me apaixonei por aquilo. Eu digo, eu tenho que estudar nessa escola. E aí, em 2001, abriu seleção para o Colégio de Direção Teatral, era 4 vagas para diretores. Aí antes disso, eu já tinha montado. Quando eu vi aquele espetáculo lá do Colégio de Direção Teatral, eu digo, eu quero montar algo parecido com isso. Porque, assim, os nossos professores de teatro lá do Crato, a formação dele era empírica. Ele nunca saiu de lá para nenhum canto. Então, o que a gente aprendeu foi através de livros. Foi Maria Clara Machado, Nelson Rodrigues, Jean Francisco Guarnieri. A gente não tinha uma linha para seguir. Então, a gente lia o livro e montava o espetáculo tal qual tal livro. Eu lembro que quando a gente montou o Pluft, tem uma cena no Pluft que elas falam assim, Pluft sai pela direita, dá 3 batidas no baú e chama tio Gerúndio. E eu me incomodava com isso. Por que ele tem que dar 3 batidas? Por que ele não dá só uma? Não, mas porque no livro tem dizendo que é 3 batidas. Então, quando a gente veio para Guaramiranga, pro festival, abriu uma possibilidade de coisas que a gente lá no Cariri não tinha, porque a gente era muito fechado. Entendeu? A gente não tinha. Então, assim, eu vi espetáculos que começavam com a cortina aberta, atores que não usavam figurino, não tinha cenário, apenas objetos cênicos. Gente, é possível fazer teatro dessa forma, né? Que seria, sei lá, o teatro contemporâneo, né? Que se fala hoje. E aí eu peguei o Fausto do Gate, adaptei para o teatro de cordel e montei um espetáculo, né, em cima do Fausto, né? Que é o cara que faz uma aposta com o diabo para ficar rico e tudo. E levei esse espetáculo para Guaramiranga, ou para Acopiara. E aí de 13 premiação, a gente ganhou 10. E aí foi quando eu vim abriu a inscrição do Colégio de Direção Teatral, eu estava passeando aqui, fiz minha inscrição, passei, e o meu sonho era terminar o Colégio de Direção Teatral e ser o primeiro diretor formado no Crato, olha. Só isso. Queria me informar e chegar no Crato. Eu sou o primeiro diretor formado com DRT, não tem ninguém, só eu. Era o meu sonho. Luciano, naquela época, quando você veio para Fortaleza, como é que estava o cenário para os atores? Tinha muita oportunidade para eles ou era um mercado mais escasso? Existia esse movimento artístico que estava muito forte devido ao Colégio de Direção Teatral, devido ao início dos princípios básicos, né? Então a cena teatral era muito forte. Foi na época que nasceu o Instituto Dragão do Mar, tinha as políticas, não existia editais, né? Não existia editais, mas existia um investimento em espaços, né? Em teatro. Então a gente ensaiava o espetáculo, ficava no teatro, cobrava bilheteria e ganhava com aquela bilheteria. Né? Hoje você não pode mais ficar em teatro cobrando bilheteria, não existe nem teatro para você pegar a pauta, né? Não existe mais. Então tem esse movimento muito forte. Eu não vim para fazer humor. Eu já fazia a Luana lá no Crato, mas muito por brincadeira, né? Porque eu já era fã do Paulo Diógenes, da Raimundinha. E lá no teatro que eu estudava, a gente recebia o jornal, na época de você, né? O jornal impresso, né? Diário do Nordeste, do Povo. E naquela época só as pessoas que tinham condições que tinham jornal. Ou eram as clínicas médicas, ou eram as escolas que recebiam o jornal. E aí, quando eu pegava aquele jornal no teatro, eu recortava aquela figura do Paulo, eu pedia o jornal passado, né? Recortava a figura e colecionava numa pasta. Eu não sei porque eu me apaixonei por aquela figura do Paulo Diógenes, da Raimundinha. Eu não sabia se era mulher, se era o homem, o que era aquilo. Eu sabia que eu me apaixonei por aquilo. Né? E aí, tinha um amigo da gente lá, o Fernando Piancó, que ele vivia entre Fortaleza e Crato, e ele acompanhava o movimento do humor aqui de Fortaleza que estava surgindo. Aí ele falou, olha, por que vocês não criam uns personagens assim de humor, 2 homens vestidos de mulher, que era eu e um colega meu, o Bibi. E aí a gente faz umas brincadeiras aqui, aí ele era secretário de Cultura. Aconteceu que ia ter um show do Reginaldo Rossi, o Reginaldo Rossi ia atrasar, e ele falou, olha, se veste os 2 e faz alguma coisa aqui no palco. E a gente fez a Luana e Buana, que eram as únicas gêmeas do Crato importadas de Nova Olinda. A gente fez ela lá no Crato por brincadeira, não tinha intenção nenhuma de fazer humor. E aí as pessoas começaram a cobrar, sabe? Quando é que vocês vão fazer de novo a Luana, a Buana? Não quero, meu negócio é teatro. Eu quero dirigir teatro, eu quero ser um diretor reconhecido, eu não queria humor. Nunca fui fã do humor. Eu entrei no humor bem por acaso mesmo. E você tocou aí na questão da Luana, né?
após esse primeiro momento que você ficou até com, não necessariamente um receio, mas uma falta de vontade de voltar para esse papel, quando é que foi que você decidiu trazer o personagem à tona? E, além disso, como foi o processo de construção da caracterização mesmo, da Luana, de tudo mais? Em 99, um pai de um aluno meu falou que estava acontecendo um festival de humor aqui em Fortaleza, na Avenida Shopping. E aí ele levou para mim, tá acontecendo, tu não quer que eu faça tua inscrição lá não? E tudo, eu tô indo para Fortaleza. Eu vou, faz. Aí ele fez, passou uns 3 dias, o cara ligou para mim, olha, você foi selecionado. E aí eu vim para Fortaleza. Quem estava apresentando o festival? Paulo Diógenes. Só que eu não tive acesso ao Paulo. Né? O Paulo apresentava, a gente subia no palco. E aí, a Luana, nessa época o Benui não estava mais fazendo a Buana, que ele se candidatou a vereador, não estava mais fazendo. Foi uma época de pré-eleição. E aí a Luana foi para a final. Né? Desse dia que eu me participei, a Luana ela foi para a final. Só que eu não esperava que quando eu voltasse pro Crato, no outro dia estava uma imagem da Luana estampada enorme no caderno 3 no Diário do Nordeste. Era como você sair no horário nobre na Globo. Então, quando eu chego no Crato, que eu desço lá na rodoviária, todas as bancas de revista estavam lá, olha a tua foto aqui, olha a tua foto aqui. Eu, como assim? Sabe assim, o único humorista do interior consegue se classificar para a final, não sei o quê, parará. E aí o Paulo conheceu o meu trabalho, né? Eu vim novamente, participei da final, não ganhei. Aí recebi o convite para trabalhar na Shopping Pizza, também eu disse, não quero, no meu negócio é teatro, não quero humor, faço humor mais por brincadeira. Voltei pro Crato, e aí nesse intervalo que eu estava no Crato, o Paulo foi fazer show lá. O Paulo, Zé Modesto, e quando ele ia fazer show lá, que eles dão entrevista em rádio, aí eles falavam, tem um rapaz aqui do Crato que fez a Luana, não era a Luana do Crato, era só a Luana, tem a Luana, que faz humor e tudo, e aí o pessoal começou, quem é? O Luciano do Teatro, que era conhecido como Luciano do Teatro, é o Luciano do Teatro. E aí quando eu vim fazer o colégio de direção teatral, com 2 anos que eu estava aqui, eu encontrei o Paulo, no Dragão do Mar, e ele me convidou para substituir o Dudé, que tinha sido acidentado, estava com o espetáculo 3 Donzelas e uma Comédia, não é do tempo de vocês, mas foi um marco do humor cearense esse espetáculo. A gente fazia sexta, sábado e domingo 3 sessões no Teatro São José. E ele me convidou para entrar no espetáculo, ficar no Beco do Riso, que era um programa tipo Chaves, que tinha na TV Diário, que era só homem vestido de mulher, que era muito bacana, e ficar com ele no Shopping Pizza, que era a maior casa de humor aqui do Ceará. Ele disse, quero que tu fique comigo quinta, sexta, sábado, domingo e segunda gravando. Na época eu já estava trabalhando no Sesc como coordenador de cultura. Eu disse, cara, eu não quero, eu vou voltar pro Crato, esse negócio tá vestido de mulher, tá, não sei o quê. Eu trabalho no Sesc, sou coordenador de cultura, trabalho na escola, minha imagem é muito vinculada à criança, que eu também gosto de trabalhar com teatro infantil. Não rola pra mim, não rola. Aí ele falou, eu te pago tanto. Quando ele falou quanto que eu pagava, aí eu... Talvez só por 5 dias? Tu vai ficar 1 mês aqui e eu te pago tanto, por semana. Eu sei que o que ele me pagava na semana era o dobro do que eu ganhava na época no Sesc. Eu digo, opa, é por aqui. Eu disse, é por aqui. Eu já estava pensando em voltar pro Crato. Eu digo, opa, esse dinheiro aqui vai dar para me comprar minha geladeira, minha televisão, meu fogão, então eu vou ficar por aqui. E aí a Luana me deu possibilidades que eu sonhava em ter como ator e que eu nunca tive. Então, assim, de viajar, de fazer show para teatro lotado, de ganhar dinheiro, de ter dignidade como artista. E aí uma das propostas que eu passei para ele, que foi que eu disse, olha, eu faço, mas eu não quero uma personagem caricata. Eu não quero bocona, eu não quero peitão, eu não quero bundona, eu não quero cabelo arrupiado, eu não quero exagero, eu quero uma personagem teatral. Porque eu sabia que a Luana não ia acontecer. Porque o público daquela época não consumia isso, eles consumiam bocona, peitão, bundona, exagero, o público não vai consumir. E como isso é só por 1 mês, eu ganho meu dinheiro e vou embora e o público esquece. Só que quando a Luana surgiu, o público acolheu ela. Tanto que eu falo que a Luana ela é um divisor de água no humor cearense, porque depois da Luana, os humoristas que vieram depois dela não tiveram mais exagero, não tiveram bocão, não tiveram bundona, não tiveram peitão, eles humanizaram mais a personagem.
E quando você estava nesse processo de criação, né, da Luana do Crato, você foi uma pessoa que foi criada pelas suas irmãs, né, isso, e foi rodeada de mulheres. Teve alguma influência dessas mulheres para essa criação da Luana do Crato? Eu acho que a maior influência foi o meu pai. Meu pai e minha avó. Né? Minha primeira peruca que me deu foi meu pai. Eu era doido por uma peruca, meu pai me deu uma peruca e eu adorava chegar da escola, correr, pegar essa peruca e brincar com essa peruca. E eu tinha uma irmã que tinha ódio dessa peruca. Pega essa peruca, ai meu Deus, esse menino vai virar viado, não sei o que e tudo. Aqueles preconceitos, né, que as pessoas têm. O segundo dia minha irmã rasgou minha peruca. Mas eu peguei o cabo de vassoura e dei nela com o cabo de vassoura. Foi aí um amigo do meu pai me deu outra peruca de presente. Então meu pai era uma pessoa, assim, totalmente livre, sabe, assim, de preconceito, meu pai era, assim, foi minha grande inspiração, eu acredito que tenha sido meu pai. Né? E hoje, eu acredito que o texto da Luana que eu faço hoje, porque também não foi só humanizar a personagem, eu também procurei humanizar os textos, né? O meu texto de humor, eu procuro não agredir, não constranger. Então hoje eu faço um texto bem social mesmo, né? E é um texto que eu fui construindo no decorrer do tempo. E esse texto, sim, é em homenagem às minhas irmãs. Porque eu tive 4 irmãs, que todas 4 eram casadas, só uma que era casada e trabalhava, e que eu morei com 3 delas, e que eu vi a violência dentro de casa, né, das minhas irmãs, e que não era uma violência de bater, sabe? Mas era uma violência de palavras, de humilhação, entendeu? E eu falei, no dia que eu tiver condições, eu vou criar um texto e a Luana ela vai defender essa pauta. Sabe? Hoje ela defende essa pauta, que eu acho que quando chega a violência de você bater, já é o último grau da violência, né? Às vezes uma palavra, uma humilhação, isso é bem pior do que a violência física. E eu vi isso nas minhas irmãs. Você tocou nesse ponto que é muito forte, né? E pegando uma entrevista que você fez no final do ano passado, 2024, pro GC+, você falou que a Luana, ela traz ali o empoderamento feminino, assim, ela é uma personagem que retrata isso, comparou até com a Barbie, falando que a Barbie é o que quiser e que a Luana também queria passar essa imagem quando interpretasse a Luana. E de que maneira, que você até pontuou que queria escrever um texto que pudesse falar, né, sobre essas situações, de que maneira na sua arte a Luana ela traz essa pontuação, esse empoderamento? Eu acho que ela traz, a partir do momento que ela se desnuda, né, dessa mulher caricata, né, ela já começa a trazer a partir daí, que hoje eu vejo pessoas na rua que dizem assim, eu tenho uma prima minha que é a cara da Luana, eu tenho uma prima minha que eu chamo ela de Luana, porque ela é humanizada, você pode encontrar pessoas, né, como a Luana. E trabalhar esse texto dentro do movimento do humor não foi fácil, porque assim, acho que foi a primeira crítica que eu recebi foi dos próprios colegas. Sabe, dizer assim, isso é um show de humor ou é uma palestra? Sabe, isso é um show de humor ou é ou você tá... A Luana é feminista. A Luana, sim, o Luciano é feminista. Talvez não seja a Luana, seja o Luciano. Né? A gente acaba trazendo isso. A arte, ela tem esse poder. A arte também tem que ser política. A arte tem que denunciar também. Né? Acho que a arte ela não tem só que entreter, ela também tem que denunciar. Né? A arte tem que educar? Não. Ela não tem que deseducar. Não tem esse compromisso, eu vou educar, mas também não tem que deseducar as pessoas. Né? E eu vejo muitas pessoas saindo do meu show e dizendo, cara, parabéns, que texto massa, sabe, que texto necessário, sabe, valide esse texto e tudo. E crítica sempre vai ter, né? Então, também como tem casas que não aceitam eu fazer esse texto. Tem casas que eu chego e falo, olha, eu não quero esse texto aqui. Ok, mas eu também não faço outro texto. Eu faço um texto que esteja ali entre os dois. A Luana se tornou um grande sucesso no território nacional e, de certo modo, nós cearenses avaliamos como um patrimônio cearense. E você mencionou que atuou como diretor de peças por um tempo, né? Como você avalia a recepção das pessoas, das suas outros personagens como um diretor? Assim, eu sou apaixonado por teatro infantil, sabe? Sou apaixonado pela arte da Maria Clara Machado. Sempre estudei teatro infantil e tem um grupo, né? Ainda que trabalha com teatro infantil, a gente tinha dado uma parada, mas voltamos com o grupo, em que a gente trabalha a palhaçaria, o teatro infantil,
teatro de boneco, onde eu mesclo dentro desse universo tudo que eu peguei ali no Cariri, né? É o teatro de boneco, é o mestre Pé de Celeiro, é o mestre Ademir, é os irmãos Aniceto, é Miguel Preto, é Chica Braga, né? São vários... O Cariri é muito rico, sabe, de personagens, né? Que não tomaram essa proporção, como a gente tem hoje, um mestre Pé de Celeiro e uns irmãos Aniceto que todo mundo conhece. Né? Mas eu vivenciei ali, então eu bebi dessas fontes. Meu primeiro sapato de palhaço foi feito pelo mestre Pé de Celeiro. Eu tenho ele até hoje lá em casa guardado. Né? Quando o mestre Pé de Celeiro não era nem tão conhecido como ele é hoje. Né? E o teatro infantil, para mim, porque a criança é a formação está ali na base, né? É a criança. Né? E hoje, o teatro infantil, ele perdeu muito a sua essência. Né? Porque hoje as crianças deixam para ir para o teatro para estar em casa assistindo um vídeo, então a criança não quer mais ir ver, sei lá, um Mágico de Oz, ela quer ir ver uma Peppa Pig, ela quer ir ver uma galinha pintadinha, ela quer ir ver uma Ladybug, ela não quer mais ver as histórias, né, que eram contadas. Né? E o meu trabalho ainda hoje, eu trabalho para isso, é de tentar resgatar, né? Eu não diria nem resgatar porque não está perdido, mas de tentar mostrar às crianças uma nova possibilidade. Né? A gente está fazendo um trabalho agora num shopping, que a gente demorou a entrar lá, porque eu digo, você tem Mickey? Não. Você tem Transformers? Não. Eu tenho, e o meu repertório é isso. As crianças não vão gostar. Ofereça a elas. Me dê uma oportunidade. Deixa eu oferecer. E aí, sei lá, o shopping me pagou a metade do cachê que pagava a esses grupos para mim. Deixa eu oferecer. E aí a gente fez o primeiro trabalho, que foi o Mágico de Oz, que a gente tem teatro de boneco. Levamos o segundo, que foi o Baú de Histórias do Palhaço. E estamos levando o terceiro agora, que é o Circo Pirado. Ela disse, todo mês eu quero um espetáculo de vocês. As crianças adoram. Ofereça. Né? Dê outra oportunidade às crianças. Luciano, e voltando um pouco, quando você falou referente ao esse conflito que teve quando você começou no humor, né? De que o que você fazia era teatro, era humor, né? No seu documentário eu assisti, ela com muito humor, teve uma das pessoas que falou a seguinte coisa, de que o que você fazia não era comédia, mas sim teatro, né? Que você não era comediante, mas sim um ator. Eu gostaria de saber como você se sentiu, né? E como você interpretou isso na hora. E hoje, como você se identifica no universo das artes cênicas? Na época, eu fiquei muito chateado com essa fala. Tanto porque era uma pessoa que nem tinha esse nome todo no mercado. Mas aí eu pensei, poxa, tudo bem, eu sou um ator que sabe fazer rir. Eu sou um ator que sei fazer as pessoas rirem. Então, tranquilo, isso para mim nunca foi problema. Tanto que hoje eu sempre procuro escrever. O meu espetáculo de humor da Luana é um espetáculo muito teatral. Sabe, ele tem um fio condutor, ele tem um texto, ele tem uma marcação, ele tem um figurino. Tanto que eu estou indo agora, próximo ano, participar do Festival de Teatro dos Parlapatões, lá em São Paulo, né, que é um dos maiores grupos de teatro do Brasil. E eu escrevi a Luana e foi selecionada. E foi selecionada por quê? Porque eles viram que a Luana não é só humor, né, que ela é também teatro. Então, se eu posso andar nessas duas vertentes, eu ando. Agora, assim, são duas linguagens que eu sei que eu estou dentro, que é a linguagem do humor, já fui do Fórum do Humor, defendo o humor, denuncio quando tem alguma coisa errada dentro dos editais, sabe? E a linguagem do teatro infantil. Então, hoje eu me considero um ator, um humorista, um palhaço, um brincante, um pesquisador, sei lá, tudo que as pessoas quiserem colocar em cima de mim, pode colocar que eu aceito. Certo. Agora falando de você como artista. Você se graduou em comunicação social com habilitação em jornalismo. Como você acredita que essa formação contribuiu para o seu fazer artístico e também na sua trajetória pessoal? Gente, deixa eu dizer primeiro por que eu fui fazer jornalismo. O meu sonho sempre foi fazer duas coisas, né? Teatro, pedagogia e psicologia. E aí eu fiz o vestibular para pedagogia, né, numa faculdade particular, né? Como pobre, assim, naquela época a faculdade pública era algo muito distante da gente. Hoje vocês têm o privilégio de estar dentro de uma faculdade pública, vocês têm o Enem, né, tem muitas possibilidades, mas na minha época a faculdade pública era para gente rico, não era para pobre. A gente tinha que trabalhar o dia todo e pagar uma faculdade particular à noite para poder fazer, para poder se graduar. E aí a turma não formou e formou a de jornalismo.
E aí a faculdade ligou para mim, você não quer fazer jornalismo? E na época eu estava na TV Diário, fazendo o Beco do Riso, as coisas, eu vou lá, vou conhecer a turma. E aí me apaixonei pela turma. Sabe, me apaixonei pela turma. E aí, pronto, terminei jornalismo, uma faculdade que eu acho muito bacana, sabe, muito... agregou muito, né, dentro do que eu já fazia, né, que trabalhava com televisão, né, com entrevista e tudo. Depois, na pandemia, eu fiz pedagogia. Luciano, e assim, depois de muitos anos de carreira, e já até depois de ter passado pela academia algumas vezes, mais recentemente você realizou uma pós-graduação, né, em arte, educação e cultura popular. O que é que ele levou a entrar mais uma vez na academia? O que é que você estava buscando, assim, artisticamente ou profissionalmente, pessoalmente, nessa pós-graduação? Na arte, educação e cultura popular, tudo que eu vi dentro da academia, eu já tinha visto, já tinha vivenciado, né? Mas vocês sabem que a gente precisa ter, né, o certificado, né? Precisa estar lá, né, validado, né, que você está lá, é um acadêmico daquilo. Por isso que eu resolvi fazer, né, essa pós-graduação em arte, educação e cultura popular, até para poder também conhecer outras vertentes que eu não vivi, né? Porque o que eu sei de cultura popular, eu sei ali. O que eu vivi, o que eu convivi com aquelas pessoas. Né? Hoje, no Crato, hoje a região do Cariri, ela é uma região muito fluente nessa história. Vai pessoas para lá para pesquisar os mestres. Então, eles têm a visão deles de como ele pesquisou aquele mestre. Né? E cada um vai ter sua visão. Então, dentro da academia, você tem a oportunidade de ver essas outras visões das outras pessoas. Né? Em relação a quem faz, quem trabalho, né, dentro dessa linguagem da cultura popular. Eu acho que foi mais por isso que eu resolvi fazer. Quando você fundou a Bilo Bila e Cia, há 32 anos, talvez não imaginasse o impacto cultural local que isso teria, né? Tendo toda essa experiência, de que modo você avalia o acesso à cultura e à arte na vida das pessoas? Como isso pode transformar a vida de uma criança, de um jovem? Eu só vou começar a falar do Bilo Bila, porque na verdade a gente criou esse grupo porque a gente começou a fazer teatro muito cedo, né, lá no Crato, e aí chegou um momento que a família começou a cobrar. E aí, não vai trabalhar não? Cadê o dinheiro? Tem que trabalhar. E aí eu, juntamente com uma amiga minha, Gébora, né, que Gébora está até hoje no grupo, a gente tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Então vamos criar um grupo de palhaços para animar a festa. Teatro Bilu Bila, isso é o nome de grupo de palhaço. E realmente é um grupo de palhaço. E a gente criou o Bilu e a Bila, começamos a animar a festa no final de semana, ganhava o dinheiro e não tinha que ter um trabalho, né, formal. E aí o Bilu Bila se transformou num grupo de teatro, né? A gente foi contratado para trabalhar em escola, trabalhei também 8 anos no Colégio Objetivo como diretor de teatro lá. E aí sempre trabalhando com criança, com o grupo, a gente tinha uma carta de cliente muito grande no Cariri todo. A Gebra até no documentário ela fala, né? A gente era o Patati Patatá, a gente era mais famoso do que o Patati Patatá. Que realmente era mesmo, né? Foi o primeiro grupo de palhaço a ter uma palhaça. Porque o que a gente via na época era uma mulher e um homem de palhaço, mas a mulher vestida com roupas masculinas. E eu disse, Gébora, não, ela vai ser uma... Então, naquela época, a Luciano já pensava em estar lá, em validar a mulher como protagonista de uma história. Então, a Bila foi a primeira palhaça feita por uma mulher e vestida de palhaça lá no Cariri. E depois da Bila surgiu muitas outras, né? Acho que na época só tinha o quê? A vovó Mafalda, que era um homem, né, que fazia uma mulher, mas uma mulher, eu acredito, se a gente for fazer uma pesquisa histórica, eu acho que a Bila foi a primeira palhaça. E de roupinha, de vestidinho, de cocozinho, sabe, de chuquinha e tudo. O personagem Bilu foi um personagem muito marcante, não só para você, mas também para suas irmãs, né? No documentário, elas falam muito sobre ele e sobre o quanto ele foi muito importante para sua carreira. Gostaria de saber se você faz ele hoje ainda ou se não, se pretende algum dia voltar com ele.
Sim, a gente faz dentro do grupo de teatro, né? A gente faz o Bilu e Bila, a gente saiu de festa de aniversário, a gente não faz na festa de aniversário, né? A gente faz mais eventos corporativos, é por isso que a gente não está na grande mídia, né, de teatro e tudo, mas o Bilu, ele aparece sempre. Semana passada a gente fez ele em Irauçuba, eu fiz ele em Irauçuba, e aí ele se tornou um personagem que a gente tem hoje 3 atores no grupo. Né? Então, tanto eu faço o Bilu, como os outros 2 atores também fazem quando é preciso. Né? Porque as pessoas, quando contratam, ela quer o Bilu ali. É como se fosse o Patati Patatá. Então, outras pessoas também fazem o Bilu. E por algum tempo, outras pessoas passaram também fazendo o Bilu, como passaram fazendo a Bila, como passaram fazendo o Croquete, porque a gente... o personagem era o Bilu, Bila, Croquete e Teté. Eram 4 personagens, 2 palhaços e 2 palhaços. Né? E o grupo tem 30 e poucos anos. Então, hoje tem o Cleito, que fez o Croquete. Hoje o Cleito é promotor. Hoje o Tiago, que fez o Croquete. O Tiago é médico. Então, assim, a galera foram passando e o grupo foi continuando e outras pessoas foram substituindo os personagens. Você falou mais cedo, Luciano, assim, um pouco de como o seu pai lhe inspirou e toda essa relação dele com o evento, né, de Judas Iscariotes. E esse ano você leu o Testamento de Judas Iscariotes na festa da Malhação. E eu queria saber um pouquinho como é que foi o sentimento, tanto de estar, de certa maneira, seguindo ali o que seu pai começou lá na festa, e também religiosamente, espiritualmente, o que é o Judas Iscariotes, essa leitura. Quando o pessoal lá que organiza o Judas, que está 100 e poucos anos, né, que eles organizam... 131 anos. Que eles me chamaram para fazer, eles disseram, olha, não tem cachê. Eu disse, eu vou. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ter isso no meu currículo, porque o meu pai fazia. Né? E aí eu aceitei na hora, sabe assim, vou, não tem... Tive até um prejuízo, porque eu estacionei o carro lá debaixo do Judas foi estourado. Quando estouraram o Judas, quebrou o vidro do carro todo, bufo. Mas assim, para mim foi uma satisfação muito grande. Né? O testamento ele é tipo um testamento mesmo, né? Que vai no Judas deixou uma cueca furada para... Como é teu nome? Manuel. Para Emanuel. O Judas deixou não sei o que para fulano. E aí você vai ler naquele testamento homenageando pessoas importantes da região do Cariri. Aí quando eu recebi o testamento, eu disse, olha, tem pessoas aqui que não estão sendo homenageadas. Né? E aí ele disse, não, pode colocar. E aí eu coloquei, claro, coloquei o nome de meu pai também lá, né, como homenageado. Aí só que esse ano era diferente. O Judas, ele estourava o Judas e quem pegasse a cabeça do Judas ganhava R$200. Então, quando o Judas explode, a galera toda vai para cima para pegar a cabeça e levar lá no palco para ganhar esse dinheiro que é R$200. E para mim foi maravilhoso fazer isso. Espero que próximo ano novamente eu esteja lá. Recentemente, né, a sua personagem Luana esteve presente na primeira mostra de humor do Red Mall na Parangaba, que é um evento que foi criado pós-pandemia para recuperar o humor cearense, né, descobrir novos nomes. E a sua personagem, Luana do Crato, ela mescla o humor a situações cotidianas revestidas de críticas sociais. E você percebe que ainda existem jovens que tentam preservar essa forma de fazer humor, misturando o teatro com a comédia? Essa história do pós-pandemia, eu acho que bagunçou muito tudo, né? E aí, depois do pós-pandemia, aí a gente ainda se permite ser colonizado, né? O Brasil, tudo é colonizado. Então, assim, o humor já existia desde a época do Chico Anísio, do Costinha, do Golias. E aí, hoje, criaram o stand-up comedy, né? Porque é bonito ser stand-up comedy, né? Que é o americano entrando aqui, né? E a gente... né, baixa a cabeça e diz, é o stand-up, é o stand-up, é o stand-up. O festival lá do Red Mall foi organizado, né, pelas Marmotas, que é a nossa produtora, né, que é uma parceria da gente poder retomar nesse humor. A gente vê que esse humor que é tipicamente cearense, que foi criado com o Paulo, com a Escolástica, com a Rosicléa, com a Meirinha, com o Laiutinho, esse humor está se perdendo nesse humor de personagem. E é um patrimônio nosso, porque só tem aqui, em nenhum lugar do Brasil existe show de humor de segunda a segunda. Não existe isso. É um movimento que eu sempre falo, o movimento do humor é igual o movimento da Tropicália, é igual o movimento da Bossa Nova, o movimento do Baião. Só que, às vezes, a desunião da classe, né, e essa...
faz com que o movimento acabe se diluindo. Né? Porque hoje era para ser um movimento muito forte. O movimento do humor agora acho que vai completar 40 anos, não teve nada. Sabe? Então já era pra gente, sei lá, a gente lá no Serginho Groisman, lá comemorando lá os 40 anos do humor, como a gente vê o pessoal do axé, o pessoal, né, da bossa, a galera lá e tudo, e a gente aqui se perdendo, porque tá se diluindo. Tá se diluindo e a galera nova não quer ser humorista, quer ser stand-up. A galera não quer ir no centro e comprar uma camisa que tem o nome Eu Te Amo, quer ir comprar uma camisa que tem I Love You. E aí essa colonização vai passando de pai para filho, de geração para geração, e vão se consumindo e se perdendo. E a gente vai perdendo o que a gente tem de mais bonito na gente, que é as nossas raízes. E eu não me permito perder isso. Por mais que as pessoas me critiquem, eu não me permito, sabe, perder minhas raízes, dizer que sou do Cariri, que fui criado nos sítios currais, meu sotaque é algo que eu levo para toda a vida. Luciano, para continuar com essa conversa em relação ao cenário de hoje do humor, né? Como você vê os novos artistas hoje em dia? Eles estão buscando se especializar no humor ou eles realmente estão querendo só ir mais para essa parte de stand-up, que é algo que está sendo mais comercial? O stand-up também é um tipo de humor, né? É um tipo de humor. Tem muita gente bacana também que faz stand-up, que tem um texto bacana no stand-up, mas eu acredito que no Ceará, né, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque é a nossa cultura que está sendo diluída, né? A nossa cultura que está sendo destruída. Entendeu? É como se você chegar aqui e, sei lá, destruir as barracas da Praia do Futuro. Né? Que às vezes o poder público, vamos destruir a barraca. Gente, ali é um patrimônio histórico já, só tem aquelas barracas ali só tem aqui no Ceará. É como você chegar no Rio e dizer assim, vamos destruir o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Jardim Botânico, vamos chegar em São Paulo e destruir a Paulista, entendeu? Então são nossas culturas que a gente tem que preservar. Né? E é tanto que o humor está aí, né? Tem surgido poucos humoristas, né? A galera tem mais se dedicado mesmo ao stand-up, e são galeras de várias áreas, de várias gerações, professores, jornalistas, várias profissões que hoje querem ir para o palco contar suas histórias, né, ser stand-up. E às vezes, quando a gente queria fazer, na nossa época do humor, a gente fazia, claro, pelo cachê, né, que era muito bacana, mas a gente fazia porque a gente gostava de estar ali no palco, a gente gosta de estar no palco. Hoje as pessoas fazem porque as pessoas querem causar, sabe? As pessoas querem glamour, as pessoas querem ostentar. Então hoje eu vejo muito isso na galera que está surgindo, a ostentação da arte, né? Não é fazer arte pela arte, é a ostentação da arte. Você tocou nesse ponto do stand-up, que ele traz muito ali o improviso, o diálogo ali com o público, né? Mas o humor também traz um improviso. Não, mas no ponto do improviso, de estou ali falando com o meu público e tenho que trazer ali na hora uma piada, alguma brincadeira em relação à informação que ele me deu. E o humor, de fato, ele também traz muito isso no teatro, nesses que são já mais estabelecidos, as piadas que vão ser feitas. Só que, ainda assim, desde que você começou nessa carreira até os dias de hoje, a gente passou por muitas mudanças, né? O humor passou por muitas mudanças. Como você e como a própria Luana lidam com essas questões? Se teve que, durante esses anos, haver uma mudança muito grande na maneira com que a Luana dialogava com o público, que fazia piadas, ou se foi tranquilo? Assim, eu vou falar por mim, como Luciano, quando você falar assim, naquela época a gente aceitava, então, eu nunca aceitei, sabe, eu nunca aceitei. Sabe, assim, eu perdi minha mãe muito cedo, então, assim, muitas coisas eu nunca aceitei, então eu nunca achei normal. Sabe, eu acho que o meu pai, eu trago isso muito do meu pai, que meu pai, ele era machante, né, açougueiro, né, então vivia num ambiente totalmente machista ali, e meu pai também nunca aceitou isso. Sabe, meu pai nunca aceitou ninguém dizer uma piadinha com alguém que passasse ali, com não sei o quê, então, o Luciano, eu nunca achei isso normal. Sabe, porque hoje a mimimi é quando a dor não é sua. Então, eu nunca achei normal. Então, eu sempre defendi, se fossem meus alunos, era em sala de aula, eu sempre me coloquei ali como... Às vezes você chega até a ser chato, porque é chato, não sei o que e tudo, mas eu nunca achei normal. Então, para mim, essa fala que é normal você dizer isso, ou dizer aquilo, ser machista, ser homofóbico, o etarismo, para mim nunca foi normal.
E como é que você enxerga, assim, os seus colegas de trabalho, né, os outros comediantes, como você acredita que eles lidam com essa situação? Porque o que eu quis trazer com o stand-up é que, de fato, você pega ali uma pessoa no palco e daí, às vezes, procuram logo, seja alguma característica física ou alguma pergunta que leve a ser uma piada, assim, um pouco mais ofensiva. Na minha época, quando eu comecei a fazer humor, a gente comprava os livrinhos nas bancas de revista, aquele livrinho de piada. Eu pegava as piadas que mais se adequavam à Luana e ia transformando no meu texto, né? Como eu venho do teatro, então eu tinha essa facilidade de pegar aquelas piadas e ir transformando em texto. Se você perguntar, Luciano, você assiste show de humor? Não assisto. Você vê humor na internet? Não assisto. E o show dos seus colegas nos palcos? Não assisto. Quando eu chego para fazer o meu show, para perguntar a qualquer humorista, se você for entrevistar um dia, você faz show com o Luciano, eu chego na hora de eu entrar no meu palco, entro no palco, saio e vou embora. Eu não fico em local assistindo show de colega, vendo o que é que o colega faz, o colega deixa de fazer. Já aconteceu dizer assim, tu conta a mesma piada que o humorista tal conta, mas tu conta diferente. Eu conto diferente porque eu não assisto dele. Talvez ele conte até melhor do que eu, mas como eu não vejo a dele, então isso não me faz copiar ele. Então eu procuro não assistir. Não vejo show de piada em internet, eu procuro ler. Eu pego um livro e vou ler sobre humor, sobre piada. Essa piada tá bacana, como é que eu vou transformar essa piada aqui em gatilho de riso, que tá aqui no livro? Eu não vi ninguém contando, eu peguei lá no livro, eu peguei lá na internet, escrita, mas de assistir eu não assisto. Então é algo que eu não posso falar. E quando a gente criou as Marmotas, que era um grupo de teatro, humor, né, que a gente tinha um texto, tinha um roteiro, tinha falas, né, e tudo, eu sempre procurei também ter esse cuidado. Mas tu já brincou? Já, porque tinha uma época que a plateia que assistia o humor, ela cobrava que você mexesse com ela. Eu achava aquilo estranho. Aí eu assisti no show da Desi Gonçalves, o documentário da Desi Gonçalves, o pessoal ia pro show da Desi para receber uma cuspida na cara da Desi. Então as pessoas sentavam na frente para Desi Gonçalves cuspir na cara da pessoa. Eu digo, gente, como assim? Então, eu fui fazer um show uma vez numa cidade aqui, e aí era num restaurante, o palco lá era um restaurante assim meio comprido, e aí eu digo, se eu ficar no palco, quem tá lá atrás não vai ver. E aí eu comecei o show no palco, desci, fui pro meio do palco e continuei fazendo o meu show. Uns 30 minutos de show, levantou um cara, foi lá onde eu tava. Você não é humorista, você não presta, você não sei o que, e eu, sem entender aquilo. Claro que eu não fiquei calado, né? Eu também retruquei tudo, o cara foi embora. Terminou o show, o dono da casa chegou e disse, cara, desculpa. É porque todo mundo que vem fazer show aqui, chama ele pro palco, mexe com ele, tira a roupa dele. Como tu não fez isso, ele se sentiu menosprezado. Então, assim, tem pessoas que sabe que quer que você mexa com ela. E a personagem Luana do Crato, né, ela traz muito temas da sociedade, como feminismo e como questões de gênero. O público, como ela recepciona em relação a isso? É uma coisa que eles acham meio que inusitado, por conta que nas apresentações que ela foi de outros humoristas, não tem muito disso. Já aconteceu de pessoas levantarem e saírem, como eu te falei, né? Já aconteceu de donos de casa dizer, olha, evita esse texto aqui, porque tem pessoas que não gostam. Porque assim, se eu sou casado com ela aqui, né, e eu pratico com ela violência em casa, e de repente eu vejo alguém no palco ali dizendo que aquilo não é correto, né, que ela não precisa daquilo, então eu vou me sentir incomodado, né? Então, assim, muitas vezes eu vi o homem levantar e pegar a mulher e sair, ou a mulher não rir, sabe? Você olhar para a plateia e ver a mulher ali toda, sabe, assim, com medo de rir ou com medo de falar alguma coisa. Mas também tem aquela galera que é isso mesmo, sei o quê, né? E aí aí é o oxigênio que você vai, né, medindo ali, como quando eu fazer shows que eram senhoras. Né? E aí, para elas, né, elas foi criada dentro dessa cultura de obedecer o marido, de baixo que aquilo tudo era certo, que o marido tinha que fazer tudo isso com ela. Então elas saíram assim, ai meu Deus, ele está dizendo que a gente tem que trair o marido, que não sei o quê, que não sei o quê. Não estou dizendo nada. Apenas digo, você levou o chifre, devolva, né? Fama de galinha é só por uma semana, de corno é para a vida toda.
né? Então, se você não quer receber, você não dê. Entre num consenso. Eu vou trair, então você vai trair também. Tá livre também, né? Para encerrar, Luciano, a gente queria saber se há projetos em andamento e se você poderia dar um adiantamento pra gente, assim, compartilhar. Esse projeto sempre há, o que falta é verba. Mas tem sim, gente. Tem um projeto aí que a gente aprovou pelo governo do estado, do Mais Infância, que foi um livro que eu lancei na época da pandemia, o Mariquinha Maricota, um livro de dramaturgia, e agora o livro vai virar um livro de literatura. Ano passado a gente fez um projeto maravilhoso, que a gente fez 5 apresentações em escolas das zonas rurais lá no Cariri. Então, olha só que bacana, onde a cultura não chega. Onde uma criança nunca viu um palhaço, nunca viu um boneco, nunca viu um teatro. E aí a gente aprovou esse projeto pelo governo do estado, a gente fez o ano passado, e esse ano a gente aprovou novamente o projeto para 10 escolas. Então, a gente vai estar em novembro no Cariri, né, fazendo esse projeto, levando o espetáculo Mariquinha Maricota para 10 escolas das zonas rurais do Cariri. E aí, fora isso, a gente está pensando também num filme, né, que a gente vê o pessoal do Sudeste aí fazendo tanta coisa, né, e a gente fica meio que capemba e com medo e tudo, que vai ser Marmotas, o filme, que a gente já está também roteirizando já para começar a filmar próximo ano. E a Quinta do Riso, tá? Que continua toda primeira quinta do mês no Teatro Chicanísio. É um evento gratuito, patrocinado pelo SESC, né? O SESC tem funcionado como uma grande secretaria de cultura em toda a região, né? do Ceará, em todo o Brasil. E o SESC, ele agrega todas as linguagens, né? Ele agrega da linguagem popular à linguagem erudita. Isso é bacana. Né, quando hoje o poder público ele quer a erudita, né? E aquela popular que gente, eu sempre falo, cultura não é só corda e cabaça, não. Né? Tem muita gente dentro das secretarias que pensa que cultura só é corda e cabaça. Né? A nossa linguagem, o humor, ela não entra dentro de alguns espaços públicos. José de Alencar, o humor não entra. Entendeu? Dragão do Mar. A gente escreve, não entra na programação do Dragão do Mar. Então, o que é que está acontecendo? A gente não é linguagem? Sabe? Não está lá na lei que o humor é linguagem? Como teatro, como dança, como signo. Então, por que é que esses gestores não deixam a gente entrar? Eles não gostam, é problema deles, eles não vão assistir. Mas tem gente que gosta, que consome o nosso humor. Né? Então, é bom rever sobre isso. Então, esse projeto é um projeto patrocinado pelo SESC, que acontece toda primeira quinta do mês no Teatro Chicanísio, gratuito, né? É um projeto que a gente tenta descentralizar o humor que está ali na beira-mar, porque é caro você assistir um show de humor hoje, né? Descentralizar e democratizar o humor. Então, toda primeira quinta, a gente cede um ônibus que vai para uma comunidade e traz de 40 a 50 pessoas dessa comunidade para assistir o humor cearense. E aí não só o humor, né? Porque é a Luana, a Xuxinha e a Megera. Né? E a gente agrega essas outras linguagens, né? Que a Megera, ela é humorista, mas ela tem essa linguagem mais drag. Né? Então, é a maneira também de fazer com que as pessoas entendam que ali também é uma linguagem artística, né? Que ali é um artista que está ali por trás. E ela tem sido muito acolhida não só pelo projeto, como também pelo público. Luciano, nós do Entrefios agradecemos muito a sua presença e a sua disponibilidade. Foi muito bom ter você aqui essa tarde com a gente. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Sucesso para todos vocês aí. Igualmente. Nós desejamos igualmente sucesso para você e que o seu humor continue alegrando a vida de muitas pessoas. Incomodando. O Entrefios é um produto da disciplina de entrevista jornalística do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Tivemos na captura de imagem Guilherme Schmidt, na edição final Max Holanda, Margarida de Carvalho, Ike Merlin, Guilherme Brito e na coordenação geral o professor Robson Braga. A gente fica por aqui, obrigada pela audiência e até a próxima.